Bom dia, são exatamente 10 horas, como sempre, né? O diário semanal aqui, trazendo temas irrelevantes, mas porém necessários ser discutidos. Temas que mexem com a população, que é de grande importância que a população, que a nossa comunidade saiba e discuta. Hoje nós estamos com um tema muito delicado, a educação penal. Aqui diante de mim tem juiz, defensores, coronel, advogados, educadores. Nós vamos também ter a presença de dois detentos que vamos estar aqui principalmente para que as pessoas possam entender que esse tema, a importância dele e a importância da educação penal. E gostaria que você ficasse atento a cada minuto, a cada segundo. Daqui a pouquinho eu faço a apresentação da mesa. Eu gostaria de dar um bom dia, todo especial. Primeiramente, agradecer a Deus por me trazer aqui hoje com tamanha sabedoria para discutir um tema tão delicado, tão importante como esse. Gostaria de agradecer a todos os meus colaboradores que me ajudam a manter esse horário, para que eu possa alocar esse horário e levar à população o melhor da informação. Eu gostaria de dar um alô especial a Renovar, utilidade para o celular. Alô, Sônia, bom dia, meu amigo. Alina Antônio Maia, na Vera Marabá. Gostaria de dar um alô todo especial a Janjói, um novo conceito em viajar, uma das melhores empresas de ônibus, fazendo três estados, Maranhão, Tocantins e Pará. Quitanda do Bairro, magnífica em sabor. Rosa, bom dia, minha amiga. Unimed Sul do Pará, cuidando de você, esse é o plano. Farmácia Santa Cruz, o que você precisa, a gente tem. Senhor Aldo, bom dia. Colégio Universo. Lembrando que o Colégio Universo, gente, está tendo um dos melhores cursinhos. Está abrindo aí o concurso para a Polícia Militar. Lá você encontra curso com qualidade. Dr. Tiago Barros, que são os meus colaboradores do meu blog. Tiago Barros, nefrologista, Clínica Classe. Dr. Marcelo Berma, dermatologista, Clínica Potiguar. JJ Moto, amigo da sua moto. Dr. Carlos André, cardiologista, Cardiomais. A Ótica Helena, a ótica que melhor atende você. Doutora Nayara, oftalmologista. Doutor Anderson Rum, ginecologista. A todos vocês, meu muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. Sem vocês eu não estaria levando esse programa ao ar. Para começar, eu gostaria de ler um texto que foi escrito especialmente para o tema de hoje, para que você possa fazer uma reflexão e em seguida eu faço a apresentação da mesa. Esse tema foi escrito por Bruno Araújo Mendes Rodrigues, especialmente para essa mesa de hoje. Em uma sociedade corrompida como os seus valores, lembrando que o título é Recomeçar é Impossível, em uma sociedade corrompida com seus valores distorcidos, existe dificuldade em distinguir o certo e o errado. Então, perdidos em meio aos ladrões de galinhas engravatados, qual seria o peso? Já que a justiça às vezes é cega, para que eles possam haver imparcialidade. A transgressão da lei é possível de punição no Brasil, já que a regeneração em celas superlotadas, sem condições de alojamentos, para suprir o básico para a sobrevivência digna, pode ser interpretada como castigo? No entanto, aqueles que foram direto ou indiretamente atingidos por essas inflações argumentam que 3 refeições diárias e um teto é mais que suficiente, uma vez que inúmeros são os cidadãos de bem que nem isso mesmo têm. Apesar dessa forma, a população estará se excedendo a justiça ou condenando seus semelhantes ao abate como animais criados em cativeiro, para deleite daqueles que saboreiam, para o prazer daqueles que saboreiam o seu sacrifício. Afinal, o intuito de ressocializar infratores, tornando-se pessoas melhores, aptas ao convívio social, graduá-los em marginalidade, ingenuidade, acredito que a educação ainda é a solução para o caos, qual é chamado de sociedade. O sistema presidiário às vezes é falho, precário desde a segurança ao seu suposto propósito. A transformação deve-se começar na legislação, em suas brechas. As sugestões seriam, ao invés de indultos, a oportunidade de sair para estudar segundo a sabedoria popular. Trabalho dignifica o homem, portanto, produzir para consumir. Acreditar que outros é capaz de mudar, aprender e não só atitude benevolente. É a decisão de não cruzar os braços. Caso contrário, assistirá ao impeachment que colocará abaixo a civilidade e dará início a uma barbárie sem fim.
Texto criado por Bruno Araújo Mendes, oferecimento Quitanda do Bairro e Óticas Helena. Fazer a apresentação da nossa mesa. E, dando um bom dia, hoje nós estamos aqui começando por ordem. Quero apresentar o nosso juiz da 7ª Vara, né? Dar um bom dia, queria pedir seu perfil profissional, por favor. Bom dia, dona Adriana. Para mim é um prazer muito grande estar aqui presente hoje, né? Obrigado pelo convite. Como eu disse para a senhora, estou chegando aqui na cidade de Marabá, né? Tenho um pouco mais de 2 semanas aqui na Comar e atualmente estou lotado na Vara de Execução Penal. Eu já sou magistrado aqui do tribunal já desde 2014, salvo engano, 2014. E a minha atuação foi toda no Marajó, na verdade, né? Eu comecei em Portel, depois eu fui para Breves, passei um tempo lá. Depois eu fui para Gurupá, mas já visitei também Curralinho, enfim, visitei todo quase o Marajó. E agora estou aqui lotado para tentar ajudar na comunidade carcerária no que for possível. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Então, um bom dia também ao nosso amigo Coronel Fernando, que também faz presente, diretor do CRAMA, e hoje também está aqui para contribuir com o seu conhecimento. Bom dia, Coronel. Bom dia, Adriana. Agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado de tão nobres personalidades aqui, e você também, mas a professora, bom dia também, doutor Erickson, doutor André, doutor Adebral, a Márcia, gerente administrativa do CRAMA, responsável pelos projetos que estão sendo alavancados lá para a ressocialização. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dar um bom dia também à doutora Aderbal, que faz parte também aqui da comissão, representando aqui o AB. Doutora Aderbal, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia à mesa e bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui nesse programa maravilhoso, comunicador, que tem esse objetivo de conscientizar a sociedade marabaense acerca dos fatos da atualidade, né? E a ressocialização do ser humano encarcerado é um ponto de suma importância para todos nós. Obrigado. Gostaria de dar um bom dia também à nossa querida amiga, gerente administrativa do CRAMA, Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Adriana. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também. Obrigada. Nossa educadora, que hoje participando pela primeira vez aqui no Diário, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço, viu, discutir essa ressocialização, prestar um serviço de conscientização à sociedade, né? Eu que te agradeço isso e parabéns aí pelo programa, por essa ideia de trazer esse tema tão importante para o debate. Eu que te agradeço. Eu gostaria só que você repetisse o teu nome para que as pessoas estão lá. Eu sou a professora Zélia Borges, eu trabalho com a ressocialização já há algum tempo, lá no presídio Mariano Antunes, e o presídio feminino agora, que também foi implementado a questão da educação, e o presídio provisório, que é o CRM, também tudo no complexo Mariano Antunes. Então, para você que está ligadinho, você vê que só tem gente aqui que entende do assunto, né? Então, vai tirar todas as suas dúvidas. E o nosso querido defensor público não poderia deixar de estar aqui, né, doutor Erickson, que é fera nesse assunto também. Seja bem-vindo novamente. Estava meio doentinho sábado passado, né? E acho que você estava querendo fazer manha com sua namorada. Bom dia, meu amigo. Adriana, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo carinho de sempre. Em nome da Defensoria Pública, mais uma vez, grato pelo convite. E para a gente é sempre uma troca. Poder estar ao lado de pessoas aqui que têm um conhecimento profundo da área, o doutor Adebral, o doutor André, o juiz da execução penal, Coronel Fernando, diretor do CRAMA do CTM, com uma responsabilidade enorme aí nessas casas penais. E também a Márcia, gerente administrativa, que está conduzindo esse trabalho muito bonito nas casas penais, e também a professora Zélia Borges. Então, realmente essa mesa vai contribuir muito, e para a gente, contribuir tanto para os ouvintes, mas eu digo sempre, também é um ganho e é uma satisfação também ser um ouvinte privilegiado, como eu tenho tido a oportunidade de ser, porque também é um ganho para mim, pessoal e profissional, porque isso, seguramente, aquilo que vai ser debatido aqui é importante para conhecimento, mas para troca de informações, então seguramente o maior beneficiário são os ouvintes e de forma mais particular, os próprios apenados que vão ser e que são alcançados por esse trabalho muito bonito de ressocialização, que nada mais é do que uma garantia, uma obrigação do Estado. Muito obrigado, Adriano. Obrigado a você. Para iniciar nosso debate, eu gostaria de uma pequena introdução de um texto para que o meu ouvinte que está lá fora possa ter.
A educação prisional no Brasil ocorre na modalidade de educação de jovens adultos que realizam nos estabelecimentos penais, destinando-se a oportunizar pessoas privadas da liberdade de direito da educação, tal como dispõe o artigo 205 na Constituição Federal. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando em pleno desenvolvimento da pessoa ou do seu preparo para o exercício da cidadania, a sua qualificação para o trabalho. O Brasil de 1988, no entanto, é um sistema prisional brasileiro, é marcado por grandes problemas, consumo de drogas, violência, proliferação de doenças, condições sanitárias, hospitais, superlotação, mas para melhores esclarecimentos, nós estamos aqui com essa mesa para dar início ao nosso debate. Então, só pessoas qualificadas mesmo, fera no assunto para responder. Você que fica ligadinho aí, eu quero mandar um alô, principalmente à minha zona rural. Um cheiro, um abraço meus colonos aí, vai preparando a galinha caipira, que daqui a pouco eu estou visitando aí. Agora só não vou dizer para onde que eu vou. Um beijo, um abraço a todos vocês. Marcos, bom dia, meu amigo. Bom dia aí, Milton Faria, ligadinho no programa. Bom dia a todos que estão ligadinhos aí. Bem, para começarmos o nosso debate, o que é dizer a princípio da dignidade humana no direito penal? Eu passo essa pergunta para o defensor público ou doutora Derbal. Doutora Derbal, comece você. Esse princípio da dignidade humana, ele já era um direito, né, do próprio cidadão, né, do próprio ser humano, e ele foi positivado, foi colocado nessa norma penal, né, como uma garantia. Já existia isso, porque é simultâneo à existência do próprio ser humano. E para que fosse melhor implementado, respeitado ou cumprido, foi positivado, colocado como uma norma, né? E é um princípio da nossa Constituição e de várias constituições também por todo o mundo. Adriana, e falando aí para os seus ouvintes aí que estão na zona rural, e a gente tem sempre esse caráter informativo que é válido no teu programa, existe uma frase que permite a gente ter uma noção do que se entende por dignidade da pessoa humana, que eu diria o seguinte: as coisas têm preço e o ser humano tem valor, tem dignidade. Então, enquanto as coisas se depreciam economicamente, o ser humano não. O ser humano tem um valor inerente que, independente da condição dele, independente do local, independente da localização temporal, se ontem, se hoje, se daqui a muito tempo, quando a gente vivia num período histórico diferente, o ser humano tem um valor que é inerente. Então, independente da condição dele, se pobre, se rico, esse valor é indispensável, ele é inalienável. E o que é que significa isso, particularmente na seara do direito penal e naquilo que a gente vai tratar hoje? Todo ser humano, inclusive aqueles que eventualmente cometeram fatos graves, que foram punidos, por isso estão cumprindo pena no presídio, eles também têm esta dignidade humana, da qual decorrem todos os outros direitos, como o direito ao tratamento humano, o direito à saúde, o direito à educação, o direito de ser tratado dignamente. Então, essa é a pertinência desse princípio, inclusive para o tema de hoje, no aspecto de que se trata de um direito inalienável que atinge, inclusive pessoas que a população aqui de fora poderia pensar: não, mas não tem direito a isso, porque eles estão sendo punidos por algo que eles fizeram. Mas sim, essas pessoas também têm, e devem ter mais ainda, sobretudo porque você só consegue dar aquilo que você tem. Então, se essas pessoas eventualmente vão retornar para a sociedade, o nosso desejo é isso, que possam retornar, logicamente, pessoas melhores, mas a premissa disso é que elas também possam receber um tratamento digno, humano, tal como a nossa Constituição, não a nossa, mas a Constituição de vários países que a gente tem, afirmam um princípio tão indispensável e fundamental, do qual decorrem todos os outros direitos que são inalienáveis e inerentes a todo ser humano. Doutora, o senhor gostaria de participar dessa pergunta? Posso sim participar com prazer. Doutor Andrei, o juiz? Só complementando, porque tudo já foi dito pelos nossos nobres colegas aqui que compõem a mesa, mas eu penso que, na verdade, a dignidade da pessoa humana, esse princípio, ela é muito mais do que um direito, né? Ela suplanta a própria natureza do direito, porque isso é uma essência do próprio ser humano.
E essa essência, o que seria essa dignidade? Seria, eu acho que, aquela natureza de valores religiosos e morais. Na verdade, esse princípio, pelo próprio nome princípio, ele não tem um conteúdo específico. Então, assim, a dignidade da pessoa humana pode ser utilizada para diversos tipos de searas e áreas do direito, assim como de diversos outros ramos dos direitos humanos. Então, assim, não tem como se dar um conteúdo específico. Tanto é que ele pode ser utilizado na mesma matéria, por um lado contrário ou por outro lado. Então, é só isso que eu queria adicionar aos comentários dos colegas, né? Da natureza da essência do ser humano, na verdade, né? Correto. Doutora Derval? Só para contribuir melhor, né, para esclarecer um pouco, deixar mais claro quanto à questão dessa dignidade, são os direitos básicos do cidadão. São o direito à saúde, à alimentação, à moradia, direito à família, direito ao trabalho, direito à integridade física e moral. Então, todos esses direitos que compõem o cidadão, além da sua liberdade, né, sua liberdade de escolha. Então, isso tudo tem que ser respeitado. E o Estado tem que garantir isso. Nós temos violações dessa dignidade do ser humano em diversas partes do mundo, né? E em diversos setores também, em razão daquela busca, da ambição, do egoísmo, do ódio e também da acumulação de capitais, de riquezas. Então, muitos são violados, muitas pessoas são descartáveis, muitas pessoas são colocadas aí como lixo ou abandonadas, né? Ou mesmo tratadas como escravo para poder enriquecer uma determinada classe. E nós temos aí em várias áreas, econômica, política, social, religiosa, então temos isso ainda. Então é necessário que se combata e se devolva essa dignidade ao cidadão, que é um direito divino, é o direito à vida e o direito a tudo isso. E para quem está aí ouvindo, que eu conheço um pouquinho a cabeça das pessoas, a gente que é formadora de opiniões, né, pensa assim, Adriana, mas a pessoa está presa, tem que pagar. Calma, ouve o programa que você vai saber de quem nós estamos falando, tá? Nem tudo que parece é o que você está pensando. Então, fica ligadinho, é para isso que o rádio puxa pela imaginação. Dando sequência aqui, eu pergunto ao coronel, qual o papel da finalidade e da implantação da educação carcerária? Coronel Fernando. Bom dia, Adriana. A educação prisional, como muito bem falaram aí o doutor André, o doutor Adebral e o doutor Erickson, é um direito. Tá? Então, mesmo ele estando encarcerado, ele tem direito à educação, sendo ele preso provisório ou preso sentenciado. Então, essa situação da educação vem sendo implementada, né, desde 1977, quando foi criado a Superintendência do Sistema Prisional. A SUSIP ela foi criada e hoje, Superintendência do Sistema Penitenciário, com a Lei 8.322, que foi sancionada agora no mês de dezembro do ano passado, então isso veio a se fortalecer no sistema penitenciário do Pará. O coronel André, que é o nosso superintendente, bem como o diretor-geral penitenciário, o coronel Marcelo, estão dando prioridade para esses programas, né, de ressocialização, principalmente através da educação e do trabalho. Foram triplicadas as vagas da educação e duplicadas as vagas de trabalho. Né? Todas as vagas que eu tenho feito pedido estão sendo atendidas. Né? E a gente também está colocando projetos sociais, que daqui a pouco a gente vai fazer esse comentário. Aí isso é muito bom. Por quê? Porque mesmo estando privado da liberdade, ele não perde esse direito de ter acesso à educação. E quero também agora, acabou de chegar o nosso filósofo, né? Um grande contribuinte para essa matéria. Doutor Ranieri, por favor, gostaria que você desse um bom dia aqui a todos os ouvintes. Ranieri é aquela figura assim, né? Indispensável. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar numa mesa como essa tão gabaritada para refletir uma temática de extrema relevância como a educação prisional. Então, mais uma vez, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Quem está acompanhando você na mesa é Ranieri. Ranieri, juiz, doutor Coronel Fernando, você já conhece, doutor Aderbal,
é gerente administrativa do CRAMA, educadora, se é a sua parceira também, né? Faz um trabalho de educação no CRAMA, e doutor Eris, que você já conhece, nosso defensor público. E lembrando a vocês, nós vamos sair com um breve comercial, mas eu gostaria de falar antes da banda para que vimos refletir. E lembra você uma coisa, não adianta termos dinheiro ou fama, até apresentar sermos livres em nossas mentes. Ainda vivemos em grades. O povo do Egito foi libertado, porém ainda tinha mente de escravo. Convidados, e eu volto já já. São 10 horas e 31 minutos, oferecimento Unimed a renovar. Lembrando a você, gente, que concurso para a Polícia Militar agora, você encontra assim, os melhores cursinhos no Colégio Universo, ali, anexo à Escola Fazendinha. Lá você tem curso com excelentes profissionais, cursos que cabem no seu bolso, sem contar que você vai estar preparado para esse concurso. Então não esqueça, Colégio Universo, anexo à Escola Fazendinha. Lembrando que a Renovar continua dando uma de louco, né? O Sônia ali, vendendo tudo pela metade do preço, de acordo com o que cabe no seu bolso. Sônia, um cafezinho para os meus colonos quando chegar, tá bom? Um abraço a todos vocês. Lembrando a vocês que a Janjoy, uma das melhores empresas de transporte de ônibus aqui, operando em 3 estados, Maranhão, Pará e Tocantins. Telefone de contato 9218-1525. E vamos dar continuidade à nossa entrevista aqui. O oferecimento, Dr. Carlos André, cardiologista, né? O telefone de contato 33226566. Dr. Carlos André, ali na Folha 30, lote 89, atende na Cardio Mais, em frente ao ML, ali na Nova Marabá, gente. Doutor André, quando você chegar lá na clínica, uma clínica tem vários cardiologistas. Eu estou falando do Dr. Carlos André, que é uma referência. Para continuar o nosso debate, obtemos bons resultados na educação, precisamos ter um ambiente favorável, no mínimo tranquilidade para a assimilação das informações, mas como isso é possível em um presídio? Pois existe tanta pressão física de colegas do próprio ambiente, quanto psicológica. Há uma garantia como essa educação é feita e é eficaz? Eu passo a palavra aqui para o Ranieri, para a nossa educadora. Bom, Adriana, o Estado brasileiro, na Constituição, no artigo 205, garante que todos tenham acesso à educação e educação de qualidade. A LEP, por sua vez, né, que é a Lei de Execuções Penais, ela garante também o ensino, garante salas de aula dentro de um presídio, dentro de uma casa penal. Porém, na prática, a gente vê uma realidade de superlotação, a gente assiste uma realidade inumana. E daí o seguinte, qual seria o papel da educação para a pessoa privada de liberdade? Oportunizar o conhecimento, oportunizar o ensino, oportunizar direitos e favorecer com que essa pessoa reconquiste a liberdade. Daí a educação ela é imprescindível em qualquer instância, em qualquer situação para o ser humano, porque a educação é um direito humano. E a educação ela deve apontar para o principal direito, que é o direito a ter direitos. Quando uma pessoa ela comete um delito, comete um crime, quando ela sofre uma sentença, ela tem ali restringida o seu direito à liberdade, como já foi colocado aqui nessa mesa. Porém, ela não perde o direito à vida, ela não perde o direito ao seu corpo, ela não perde o direito à educação, direito à saúde, direito a um ambiente de qualidade. Daí a gente assiste na prática, na realidade, uma realidade completamente diversa dessa que seria ideal. Daí a educação, ela deve ser garantida pelo Estado, ela deve ser garantida pela sociedade, mesmo sabendo que ainda há um preconceito social que diz que bandido bom é bandido morto, que um preso deve sofrer, deve ser castigado, não deve ter nenhum outro direito porque ele cometeu um crime. Mas como já foi colocado aqui numa questão sobre o princípio da dignidade humana, é preciso garantir a dignidade humana. E daqui eu lembro de uma frase do Adorno, em um dos seus últimos textos, antes do seu falecimento. Adorno, grande filósofo, grande sociólogo
da Escola Crítica de Frankfurt, na Alemanha, o Adorno ele vai dizer o seguinte, logo no início do seu texto, Educação após o Auschwitz, que o papel primordial da educação é garantir que Auschwitz não se repita. O que isso significa na prática? Que o papel primordial da educação é garantir que a barbárie não aconteça. Que a humanidade não viva com barbárie e não cultive a barbárie. Professora Zélia Borges. Como foi muito bem colocado aí pelo colega, né? A questão da garantia em sala de aula, do ambiente, realmente quando se pensa em educação prisional, a gente pensa que é um tumulto, né? É um estresse, é sempre uma confusão, mas na verdade, a educação, ela é o começo de tudo, né? Se a gente for pensar, na verdade, a gente está devolvendo à sociedade, ou talvez trazendo para a sociedade, aquele indivíduo que ele foi repelido, foi colocado à margem aí, né? E a gente tem conseguido grandes êxitos na educação, principalmente na nossa educação aqui, né? Nós temos colocado internos que eles hoje já fazem parte da universidade, já fazem cursos na Unopar, na Metropolitana, na Unifespa. Então isso é uma prova de que a educação é possível, né? Ressocializar é possível, né? Ressocializar, como diz o colega, né? Dar direitos, né? É uma garantia de direito ao direito, né? Então a gente tem conseguido grandes êxitos mesmo com essa educação, mesmo com todos esses problemas que a gente passa, nós temos conseguido grandes êxitos. Então isso é a prova de que é possível realmente ressocializar, é a prova de que a educação ela consegue trazer esse indivíduo de volta para a sociedade e dar a ele algo que talvez ele não conseguiu anteriormente, né? Ele volta com uma profissão e vai ser inserido na universidade, né? É interessante isso. Eu gostaria de ter a opinião do nosso juiz aqui na mesa. Doutorando, eu vou tirar esse W aqui e colocar um U para ficar mais fácil. Não, eu falei para fazer, que fica mais fácil mesmo. Mas não é normal, todo mundo erra mesmo. É muito importante, né, que... Mande um alô pro doutor César, que ele está ouvindo a gente, viu? O César está ouvindo aí? Doutor César, olha, fique ouvindo aí. Mas eu acho que ele está ouvindo, que ele me falou que estava fazendo uma audiência de custódia. Mas ele vai pegar esse áudio e vai ver. Um abraço aí pro doutor César, que está agora no fórum, né, dizendo ele, né, trabalhando. Não, com certeza, trabalhando, está de plantão hoje. É muito importante que foi falado pelos colegas aqui, principalmente pelo Ranieri, né, a respeito do respeito ao ser humano, mesmo estando preso, né? Eu acho engraçado, na verdade, essa situação que ele falou, assim, de que bandido bom, bandido morto, e que, de fato, permeia a boca de muitos brasileiros. Eu acho que da população em geral, no mundo todo, na verdade. Mas isso aí, eu acho uma coisa, assim, até salutar de ter falado, porque isso acontece apenas quando a pessoa não tem algum familiar inserido nessa condição. Porque, na verdade, assim, quando se fala isso, a pessoa está pensando não numa pessoa que ela tem como, assim, familiar. Mas quando um familiar dela entra nessa condição, a única coisa que ela quer ver é dos direitos assegurados. E se as pessoas param para pensar, a cadeia não foi feita para bicho, foi para gente. Justamente. Amanhã ninguém sabe o dia de amanhã, daqui a uma hora, nada. Nós não podemos saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos, na verdade? Não, justamente. Então, quando a pessoa tem alguém da família, de alguém que ela ama, inserido nessas condições, a única coisa que ela quer ver é que aquele familiar seu, aquele seu parente, ou ela mesma, né, inserida naquilo, ela quer ver seus direitos garantidos. Então a pessoa, às vezes, acho que até com um pouco de hipocrisia, abre a boca e fala isso, mas não se dá conta do recado que ela passa com isso, do reflexo que isso vai causar dentro do sistema prisional. E que, com certeza, não é essa a nossa finalidade na execução penal. Inclusive, o coronel falou aqui uma coisa muito importante, que ele disse que o pessoal tem o apoio dele para obter educação e tudo mais. E numa audiência que eu fiz agora há pouco tempo de progressão de regime, o preso pediu meu apoio, né? Pediu para que eu apoiasse os detentos, os presos e tudo mais, relativamente a essa questão de poder sair para estudar e trabalhar, porque ele entendia que seria um meio de conquistar a vida, né? De voltar ao meio social. E eu falei para eles, e falo aqui para todos os ouvintes que tiverem algum familiar detento, preso, ou se algum preso tiver sair temporária, ou nessa condição de puder estar ouvindo o seu rádio, é de que eles têm meu total apoio para isso, certo? Então, assim, eles querendo estudar,
dando condições de estudar, como assim a educadora falou também aqui, que alguns passaram no Enem, isso é fato, é verdade. Inclusive um saiu semana passada para fazer o INSS, né, o concurso de INSS. Não sei se vai passar, mas concurso é assim mesmo, né? A gente não faz para passar, faz até passar. O doutor defensor sabe muito bem, né, que a gente não faz um concurso, isso aqui eu vou fazer, eu passo, não. Mas ele está se orientando. E pelo que eu soube, ele é um exemplo lá dentro, né, do presídio, e os presos estão cada vez mais se espelhando nele, sabendo que o caminho, a saída, na verdade, de todas essas mazelas é a educação. Né? Caso contrário, nós viveremos uma barbárie, como o Ranieri falou, né? Naquela situação daquele filósofo. Isso é verdade, certo? Isso, Adriana. Esse jargão que foi criado aí, que é trabalhado na sociedade, que bandido bom é bandido morto, ele tem uma carga aí de ódio, né, de rancor, não se sabe de onde vem. O certo é que se rotulam o bandido como aquela pessoa, aquele pobre, aquele miserável, aquela pessoa que não tem condições. Porque nós iríamos cair, né, na dúvida, quem é o bandido? Porque várias pessoas cometem crimes e muitas pessoas são protegidas e não aparecem. O exemplo claro é que nós temos aí presos que roubaram um celular que vale R$300 e temos aqui vereadores que roubaram milhões. Isso dentro da mesma cidade. Se formos levarmos isso numa extensão maior no território nacional, nós temos bandidos e mais bandidos que não têm, que esse jargão não alcançam eles, né? Eles não são considerados bandidos. Então fica aí essa reflexão para a população. Quem será esse bandido? Você viu a entrada do meu texto, né? Entre ladrões de galinhas e engravatados. Quem é o bandido? Coronel Fernandes, por favor. Muito bom aí, colocado pelo Dr. Debral, o Dr. André e o nosso amigo Ranieri, que a gente conversou no primeiro dia quando eu assumi o CRAMA, né? No dia 7 de dezembro ainda, vai fazer 6 meses que nós estamos aqui. Então, Adriana, para resumir isso tudo, a gente diz o seguinte: o crime ele é um fato social, né? A gente conhece nosso pai da sociologia moderna, sociólogo chamado Emile Durkheim, e infelizmente, né, a sociedade ela é estigmatizadora. Tá? A gente tem conversado muito com os apenados, com os detentos. Eu tenho dado toda oportunidade com relação à questão da educação. Se eu não posso fazer mais é porque eu não tenho estrutura, mas a gente está buscando parcerias. Inclusive, nós queremos trazer o monitoramento eletrônico para que essas pessoas não possam ser prejudicadas, porque a cadeia, o polo penitenciário ele é distante. Tá? Então, essa pessoa ela vai de manhã, aí tem que voltar, tanto os que trabalham quanto aqueles que estudam, tem que voltar todas as noites. Inclusive, e muito assim, a distância, é complicado, porque não tem transporte, né? A gente tentou viabilizar uma van ou um micro-ônibus, mas o sistema penal, infelizmente, não aceitou por conta da questão de custos. Tivemos aí um decreto, né, do governo do Estado, devido à nossa crise que reduziu drasticamente os recursos. Né? Então, a gente está com metas de redução de custos, de energia elétrica, de consumo de papel, uma série de situações. Né? Telefone. Né? Então, é complicado. Mas a gente sempre fala que essa rotulação, o comportamento desviante, né, ele é natural do ser humano. O ser humano ele é avesso a obedecer regras. Para isso foram criadas as leis, as normas de convívio social. Né, e nos diversos grupos sociais nós exercemos nossos papéis. Tá? Então, é antropológico isso. O ser humano ele é avesso a obedecer regras. Então, qualquer pessoa pode errar. Vai entender como é que a gente pode entender o que se passa na cabeça de um ser humano, né? Na mente de um ser humano. Então, infelizmente, a sociedade ela rotula, ela estigmatiza, né? Mas a gente pede que você faça uma reflexão, porque aquelas pessoas erraram. E muitas vezes existe uma máxima, né, da sociologia que diz que a polícia faz o criminoso. Muitas vezes, muitas pessoas que estão lá estão pagando por um erro que não cometeram, justamente porque foram estigmatizadas, são parentes
de pessoas envolvidas com crime. A gente sabe disso, a gente conversa com os presos, a gente dá oportunidade, né? E agora nós estamos trabalhando essa questão de projetos sociais, trabalhando questões importantes como a construção de mais 2 salas de aula. Nós vamos conseguir, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do doutor André, que eu vou pedir para ele também, já vou colocar meu pires na mão lá. Doutor Erickson também pode nos ajudar, né? E pedimos a compreensão de pessoas, de empresários. Eu sei que a situação é difícil, mas com certeza a gente pode trabalhar, conseguir vaga de trabalho, né? Com essa questão do monitoramento eletrônico, a gente pode conseguir vaga de trabalho. A gente tem apoiado a questão do Pronatec, da educação profissional, que a gente deu continuidade quando chegou, porque não tinha clima para isso. Uma vez que houve uma série de fugas, né, e pequenos motins, e realmente estava muito difícil de controlar. Mas graças a Deus hoje o ambiente ele é favorável para isso. Para você que está me ouvindo aí deve estar dizendo, Adriana, mas poxa, como confiar? Claro que o coronel não está falando de todo ou qualquer preso que está lá dentro. Eles que estão lá dentro, que conhecem cada um, sabem quem são aqueles que merecem essas oportunidades ou não. E isso você pode ter consciência. Aí fora, pode estar dando aí essa oportunidade. Agora eu gostaria de perguntar ao doutor Erickson, como funciona a metodologia referente, aliás, vai para os filósofos, né? Modelo da educação carcerária, ou mesmo é diferente da educação normal aplicado em uma escola secular? Ainda nessa mesma pergunta eu pergunto a vocês. Nos esclareça sobre o limite para o aluno prisional. Pode ser que o mesmo chegue a uma graduação, mestrado ou doutorado? Como funciona esse sistema? Fica aos nossos educadores. Aniele e a professora Zélia. Bom, é uma questão que tem um conteúdo também jurídico, mas a gente vai tentar responder. Certo. O jurídico é com Erickson. É verdade. Pois bem, Adriana, como que funciona a educação prisional no todo no Brasil? Ela funciona vinculada à modalidade de educação de jovens e adultos, isto é, EJA, né? Ou seja, a lei ela garante a LEP ela garante que o apenado ele tem acesso ao ensino fundamental. Mas aí o ensino médio, que é uma garantia da Constituição Federal, ele é, portanto, colocado mais em nível de projeto em cada estado, ainda, né, em nível de projeto. O CRAMA hoje, por exemplo, ele atende a meta 17ª do Plano Nacional de Educação, de instituir em todas as casas penais espaços educacionais. O CRAMA atende, não obstante, apenas 2 salas de aula para atender uma média de 170, 174 alunos. Daí o seguinte, então é possível quando tem uma harmonia, uma sintonia entre o Estado, o Poder Judiciário, entre a Secretaria Educacional daquele Estado, é possível, portanto, trazer o ensino médio, é possível criar convênios com alguma universidade para que atenda, por exemplo, ensino à distância dentro das casas penais. E daí é possível também pensar que esse nosso apenado educando, ele possa ter acesso a uma pós-graduação, a um mestrado, um doutorado, conforme a pessoa, conforme seja ali dentro alguém que é visto como alguém que tem bom comportamento, alguém que sabe ter zelo pelo respeito. Enfim, é possível que esse apenado seja liberado para que faça uma pós-graduação aqui fora, conforme o caso, conforme a situação. Gostaria de ressaltar ainda algo bastante importante, que o Sartre, né, ele diz o seguinte: ninguém escolhe a situação que você foi lançado, foi inserido. Ninguém escolhe, por exemplo, a família que nasceu. Ninguém escolhe nascer pobre ou nascer rico. Ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe, às vezes, a religião, porque às vezes a gente nasce num contexto familiar, cultural, com a dada religião, com um dado contexto social. Você não escolhe essa situação.
mas você pode escolher romper com a situação. Muitos de nós fomos lançados em uma situação de crime no nosso dia a dia, na nossa sociedade, rotulado mesmo porque existe rótulo e preconceito e os dados são visíveis. Em 2014 foram assassinados no país mais de 56 mil pessoas, isso é índice de guerra. Desses 56 mil que foram assassinados, cerca de 80% eram negros. Daí a pergunta, os dados, as estatísticas revelam ou não que existe preconceito nesse país? Com certeza. E desses 56 mil que foram assassinados, a maioria era pobres. Mas mesmo assim, diante de uma situação de dificuldade, uma situação precária, é possível romper, é possível escolher a mudança. A educação é importante, é um caminho, ajuda nesse processo, né? Mas é preciso também a vontade, o querer. Então, quando a pessoa quer e o sistema ajuda, favorece, eu tenho certeza que a pessoa, mesmo privada de liberdade, ela vai longe, ela pode chegar ao mestrado, doutorado, fazer um bom concurso público, se reinserir no todo social de novo, com qualidade. E diretores de penitenciária que têm uma visão humana, como o Coronel Fernando está se colocando aí, pelo que eu tenho observado e acompanhado, o trabalho dele está sendo muito bem feito, a interação, a afinidade dele, a oportunidade que ele dá com os presos de comunicação, eu acho que isso também ajuda bastante, isso conta muito de numa penitenciária. Você concorda, Márcia? Você que não falou até agora, eu queria ouvir menos sua voz. A Márcia é a gerente administrativa do CRAMA. Não, eu concordo sim, Adriana. Até a gente vem conversando bastante sobre os projetos que estão sendo implantados lá no CRAMA, né? Que a gente tem 3 projetos em andamento lá, a ressocialização dos internos, e é o que eu conversava com o Dr. Erickson ali, né? E com a educadora. Na realidade, hoje, esses internos que estão lá, eles estão na condição de preso. E a sociedade coloca como são os presos, mas eles estão na condição de preso hoje. E assim, como todo ser humano, eles merecem uma segunda chance, uma oportunidade. E esse projeto que está sendo implantado lá é para que eles tenham uma oportunidade de aprender uma profissão, de fazer alguma coisa, para que quando eles saiam dali, eles tenham algo para poder fazer. E o que a sociedade tem que também entender, Márcia, pela minha visão, é que se você coloca pessoas, você tranca uma pessoa, você não dá oportunidade dele aprender. Mente vazia é a oficina do diabo. Minha avó já dizia isso. É o ditado mais certo que eu já vi. Se tu não ocupa a tua mente com alguma coisa boa, só vai pensar besteira. Você enjaula um bicho bruto e começa a maltratar e espancar ele, começa a fazer ele criar ira dentro dele. Mas começa de vez em quando, você vai lá, alimenta ele, você dá uma ocupação, você mostra que ele tem um resultado. É diferente, mas é a mesma coisa o ser humano. Nós somos o bicho mais bruto do mundo, somos nós, seres humanos. E se a gente não se ocupa, não ocupa a mente, quer dizer, a gente está criando uma escola do crime mais, eu acho que mais forte, se você não der oportunidade. E muita gente tem a melhor... Pessoas que às vezes aqui fora não teve oportunidade, ou a vida foi meio distorcida, como me escreveu e falou: Adriana, eu vivia aí fora, eu me drogava, enfim, tinha tudo de ruim. Quando eu caí dentro da prisão, eu parei e pensei, o que fiz da minha vida? E me deram a oportunidade. E ele aproveitou, pegou essa oportunidade com toda a força, usou isso a seu benefício e hoje é um pai de família, um cidadão. Quer dizer, eu acho que se a sociedade vê por esse lado, contribuir, nós não vamos querer que eles saiam pior do que entraram. Para você ter eles de volta, então vamos contribuir para alguma coisa. Verdade? Não sei se eu estou falando demais. Pelo menos a minha opinião, como radialista, eu não podia nem estar dando opinião aqui. No meio de vocês estão capacitados a responder. Por favor, Zélia, sua opinião ou você prefere para a próxima? Não, eu queria só aqui acrescentar que, na verdade, a educação, jogando aqui para o presídio Mariana Antunes, né? A gente tem contado com parcerias, né? Dr. Erickson, Dr. Herbal, o Coronel. Então, a gente... juntos, a gente tem conseguido um lugar até de destaque, né? Que na verdade o Pará
ele é destaque da educação prisional, né? Então isso é muito bom, que embora essa educação ela não seja prevista pela LDB, né? Mas ela, como o colega falou, ela se assemelha ao EJA, que é a educação de jovens e adultos, né? Nós não temos ainda algo voltado estritamente para os presídios. Porém, com todos esses percalços, mas a gente tem contado com as parcerias e a gente tem conseguido obter êxitos com essa educação, né? Basta ver os resultados que a gente tem conseguido lançar aí na sociedade. Adriana, fique à vontade, coronel. minutinho. Fique à vontade. Eu gostaria de ressaltar aqui, que muito bem falou o doutor Adebral, essa questão da estigmatização. Então, o que a gente vê hoje é um sistema deteriorado, um caos político, social. Né? A gente trabalha muito com aquela situação e observa essa questão do controle, da falta do controle social informal. Né? Hoje você vê as famílias deterioradas, né? Até aquelas que são um pouco mais abastadas, né? O pai e a mãe tendo 2, 3 empregos, tendo que se virar para criar os filhos, e os filhos amigos, os filhos lá, passa de manhã na escola, à tarde vai para um reforço, depois vai para outro lugar, e sempre sendo criado por secretárias, por babás, né? Faltando carinho, atenção, amor. Aqueles laços familiares, né? O controle social e informal, ele é necessário, extremamente necessário, através da religião, das ações da comunidade, da família, né? E da escola. Hoje, a família transfere a responsabilidade toda para a escola. Né? Então, o que acontece? Você tem um ambiente favorável à violência e criminalidade. Né? Crianças e adolescentes facilmente cooptados, né? Por aquelas pessoas que têm má índole. Né? Então, hoje, o grande problema que a gente tem não é só no Brasil, como o doutor Adebral falou, no mundo. São as questões do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é o carro-chefe de tudo, infelizmente. Né? E a gente vê instrumentos de controle, mais viaturas, as opiniões são as mais simplórias e absurdas possíveis. Bandido bom é bandido morto. Mais viatura, mais arma, mais equipamento, mais não sei o quê. Aí desfila, mais presídios. Né? Por que não mais educação? Né? Exatamente. Então, é complicado, né? É muito difícil. E é difícil para nós administrar o caos. E principalmente porque nós temos seres humanos capazes de tudo, que se locupletam dessa situação, né, de miséria, de abandono, né, porque o cárcere é isso, infelizmente. Tá? E a gente está tentando trabalhar essa questão da humanização. É claro que eu vou falar aqui, já falei para o doutor Erickson, já falei para o doutor Adebral, falo para o doutor André e para todos aqui, até os ouvintes, que uma situação de intervenção ela é muito complicada. Quando nós chegamos, a situação era complicada. A gente não vai dizer que não houve qualquer tipo de excesso, né? Mas hoje a gente tem uma situação de plena conversa, de diálogo, né? De tentar melhorar todas as condições, né? que se deve dar para que eles possam se ressocializar. Filho. Gente, nós vamos dar uma palhinha comercial. Eu volto com o doutor X. Esse oferecimento desse bloco foi o doutor Anderson Rum, básico ginecologista, obstetra, atendimento medical centro, lado da DACA. Endereço Folha 26, quadra 7, lote 12, Nova Marabá. Doutor Anderson Rum, ginecologista. Oferecimento desse bloco. A gente vai para um breve comercial e eu volto já já. São 11 horas e 7 minutinhos já. Oferecimento JJ Motos. Gente, lembrando aqui, nossa, o tempo está correndo, né, para um tema tão importante quanto esse, educação penal. Você que acabou de ligar seu rádio aí agora, você está ouvindo o Diário Semanal com a Adriana Araújo. Enfim, não pegou do começo, você pode acessar www.marabadiario.com. Você vai ver na íntegra todas as entrevistas, fotos, as pessoas que estão participando aqui na mesa. Muita gente bonita aqui na mesa, muita gente mesmo. Excesso eu, né? Estou 5.3, né? Mas aqui tem... Nossa Senhora, né? O Eric está aqui no sorriso só.
Bem, gostaria de dar continuidade ao nosso debate. A pergunta é a seguinte: pode-se acreditar na ressocialização dos presidiários? Caso contrário, o trabalho dos educadores junto a eles não terá nenhuma valia. Há uma frase que diz que o homem é do tamanho daquilo que ele pensa. Portanto, é preciso ser gigantesco, pois na maioria dos casos, a educação carcerária torna-se a luz no final do túnel. Para muitos que ali estão, podemos dizer que então o educador se torna responsável por aqueles que ele educa? Se profissionais da educação prisional que têm acesso direto com os detentos não fizerem a diferença, quem fará? Eu gostaria que... Essa pergunta pode ficar com você, Ranieri. Vamos passar aqui na mesa, porque ela cai... Tranquilamente, Adriana. Paulo Freire tem uma frase que eu vou citar de modo livre aqui. Se a educação ela não causa mudança, ela não tem sentido. Se a educação não muda, ela não vale a pena. Então a educação ela tem que causar repercussão, ela tem que mudar. Eu sempre digo, eu tenho diversos alunos, educandos, que são docentes, professores também. Por exemplo, eu estava agora há pouco num curso de pós-graduação, com vários alunos. Eu fiz a seguinte fala para eles: que o professor ele tem 3 tarefas, entendo eu assim. 3 tarefas extremamente importantes. Uma tarefa política. E aqui eu cito o Paulo Freire mais uma vez. A função da educação é você retirar os seus educandos da opressão e favorecer a libertação. A educação deve conduzir à libertação, Paulo Freire. E isso é um papel político do professor. O professor ele tem um papel político de interagir com a sua realidade, de participar da sociedade que ele está inserido. Ele é um cidadão. E nós estamos vendo os 4 cantos desse país agigantar-se uma contrapolítica, uma pseudopolítica, com pseudos propostas que dizem que o professor não deve mais criar debates políticos dentro de sala de aula. Devemos entender o que é um debate político. O debate político é o debate que pensa a cidadania, que pensa a participação política. Pois a palavra política, a gente sabe, vem de polis, do grego, quer dizer cidade, comunidade. Portanto, ser político no sentido verdadeiro da palavra significa participar da sua sociedade, se inserir na sua realidade. Então, são tarefas do professor, são missões do professor, uma tarefa política, uma tarefa ética. O professor, ele deve ensinar aquilo que ele vive. Ele deve ser ético e, portanto, ele deve ensinar ética. Ele deve ensinar o respeito. Ele deve ensinar o respeito como? Respeitando. Ele deve ensinar a participação participando. E o professor ele também tem uma função, uma tarefa epistemológica. Ele tem que sempre estar estudando, sempre estar investigando, porque afinal de contas o professor ele fez uma graduação, ele fez um curso superior, então ele tem que estar estudando para passar aquilo que ele está estudando para os seus alunos, para os seus educandos. Enfim, repito mais uma vez, a educação ela deve causar mudanças, ela deve causar repercussões. Se ela não causa, se ela não muda, ela não tem sentido. Ela perdeu a sua essência. Dr. Erickson. Adriana, você indaga aqui, pergunta se os profissionais da educação que têm acesso direto com os presos não fizeram a diferença, quem fará? Na verdade, eu diria até o contrário e reafirmo isso. Todo educador, os educadores que estão presentes aqui na mesa, o professor Ranieri, a professora Zélia também, fazem diferença mesmo quando nem estão percebendo isso. Eu cito, por exemplo, o episódio que eu não conhecia no primeiro dia do coronel no Crama, ter tido conversa com o professor Ranieri. É um testemunho que eu dou no sentido de que é um pensamento, é uma linha de atuação de poder
valorizar aqueles presos que querem mudar, que querem se recuperar. Isso tem sido uma linha de atuação do diretor da Casa Penal, Coronel Fernando, mas que não tenho dúvida que é um pensamento pessoal, mas que não tenho dúvida que certamente esse primeiro dia de visita, de trabalho, o professor Ranieri fez uma diferença. Então, ali se plantou uma semente de um trabalho que tem sido conduzido na Casa Penal nesse sentido. E que a gente já pôde ouvir testemunhos de presos que estão estudando o quanto respeitam o diretor. Se ninguém é perfeito, mas nesse aspecto daqueles que têm a oportunidade de estudar, eu posso reafirmar isso, que aquilo que a Casa Penal tem dentro das suas possibilidades de fazer, está fazendo. E a vida, Adriana? A vida é uma escola, mas e nessa experiência na execução penal posso reafirmar essa pequena trajetória que a gente tem, que a Casa Penal é uma das escolas mais eficientes que a gente tem. Seja para o mal, para aqueles que eventualmente, utilizando aí o Sartre, né, sejam para aqueles que não têm esse propósito de não se libertar daquilo que está condicionado, de ir para e aprofundar a escola do crime, o presídio vai servir para isso, com certeza. Mas para aqueles que tiverem uma motivação, uma coragem de querer mudar, não há nenhuma escola mais eficiente do que a Casa Penal. E isso eu vi de um preso, no sentido de que, passando pelas dificuldades na cadeia, ele viu o quanto ele vai sair mais fortalecido. O quanto, depois que ele ganhar a liberdade, ele não vai ficar, não vai perder o foco naquilo que ele quer. Porque dentro da Casa Penal, se existe toda uma equipe que é dedicada de tentar garantir o preso a educação, a gente sabe também que as pessoas são diferentes. Isso em qualquer lugar. Dentro da cadeia, Adriana, se tem pessoas que estimulam você a estudar e que te admiram, tem outras, e presos, que estimulam exatamente o contrário. Exatamente. Pô, tá estudando por quê? Tá trabalhando por quê? Então, a gente sabe que quando um preso consegue Um benefício. consegue estudar, consegue se formar, é porque ele já passou por uma luta enorme para conseguir aquilo e para conseguir atravessar aquele trajeto. Porque no meio do caminho há tudo isso. Então, daí porque eu digo, a Casa Penal é uma das escolas mais duras que tem na vida, mas seguramente aqueles que optaram pelo caminho correto vão se desviar novamente, em virtude da dificuldade que tiveram. E quando você consegue uma vitória após o sofrimento, essa vitória é muito mais valiosa. E você dificilmente vai perder aquilo que você conseguiu. Então, seguramente, o trabalho dos educadores aqui presentes plantam sementes, inclusive, quando nem percebem. E acredito que se algum deles estiver ouvindo, olhando para exemplos de vários que estão estudando lá, mas que o número ainda é pequeno. Se for considerar, dentro do universo que existe, o número ainda é pequeno. Mas olhando, por exemplo, olhando para aquilo que você tem falado aqui, de que o que a gente está falando aqui? De libertação. De libertação. E a libertação é mais ampla. É através da educação que você consegue se libertar. Seja para quem está lá dentro, seja para quem está aqui fora. Então não é uma coisa que a gente está falando apenas para obter um benefício, para agilizar o processo de saída, porque há um desconto também, mas é porque é inerente ao processo de libertação, porque, logicamente, que o Estado, pelo menos afirma na lei, não é apenas que o cidadão saia do presídio e tenha essa liberdade, mas seja efetivamente livre. E isso você consegue apenas quando você tem condição de optar por um destino, o que fazer da vida. Isso apenas a educação permite fazer. Então isso é mais amplo, o debate está sendo colocado. E diferente daquilo que se fala, como você, em questão que você fez, como confiar? Como confiar num preso que foi condenado e dar um benefício como esse? Eu posso reafirmar, Adriana, que já houve situações, dentro da própria experiência na vara da execução penal, em que você garante um benefício para cidadãos presos, e quando um ou outro não utiliza daquele direito adequadamente, o juízo acaba tomando com muita reserva conceder novamente. Então, existe um critério
existe um rigor na concessão desses direitos. Então é só para aqueles que têm condição, que demonstram uma consciência, um bom comportamento que é válido. Porque é sabido que aquele preso que não se utiliza de forma responsável daquele direito perde. Isso representa também um dano para a própria população carcerária. A gente sabe o quanto exige uma cautela, por exemplo, colocar um cidadão que cumpre uma pena alongada para ter determinada saída para estudar, para fazer um concurso. Mas isso só é permitido em determinada situação quando aquele cidadão demonstra uma confiança, uma segurança que permita garantir aquele direito sem que isso ele vai perder. Então, seguramente, quando esses direitos são conferidos, são para cidadãos que passam por uma prova, e que não é uma prova de um dia, é uma prova de meses, de anos, e que passa, logicamente, por uma avaliação que a própria Casa Penal faz. Olha, esse cidadão pode garantir direito que, pelo menos eu não posso garantir o que ele vai fazer daqui para frente, mas pelo histórico dele, ele me permite que se permita confiar esse direito a sendo permitido. Então, o trabalho tem sido feito de forma responsável. Preciso fazer mais, mas é muito interessante ressaltar esse papel de semear. E o educador, ele não é responsável, enquanto semente, ele não é responsável pelo solo onde a semente está indo. Tem solos que são solos inférteis. E o educador não tem como alterar isso. Mas, logicamente, se aquele solo é fértil, seguramente aquela palavra, aquela lição vai surtir efeito. Como a gente tem ressaltado, às vezes, sem saber, acabam usufruindo. E a gente espera que, se o teu programa esteja chegando dentro lá da Casa Penal, possa servir também como semente para que vários que ainda não atinaram isso possam perceber que não é apenas a liberdade em abrir as portas da cadeia e sair, mas a liberdade de poder abrir a porta da cadeia e sair e poder fazer da vida o que quiser. E apenas com educação isso é possível. E que as pessoas também possam ajudar, mostrar esse trabalho que é feito, para que a própria sociedade não feche suas portas quando pessoas como essa chegar em busca de uma oportunidade. Doutora Derbal, eu gostaria de lhe passar essa sexta pergunta, o senhor tem horário para sair, né? Quando falamos sobre tudo isso, é lindo tal tema, torna-se até emocional para alguns, porém só um preso ou um educador que está lá dentro sabe da tal realidade e dificuldade. Chegando à conclusão de que nem tudo é tão bonito e fácil assim, mas se formos aumentar principais obstáculos, né, os alunos prisionais, educadores, passam dentro da sua realidade, quais seriam elas? Eu acho que essa pergunta, inclusive, vai ficar novamente para o educador, mas o senhor tem noção do que está acontecendo. Passa para o senhor, depois passa para a nossa educadora ali. A doutora Zélia aí, ela tem um conhecimento já bem profundo acerca disso, ela trabalha com isso. Mas falando um pouco da ressocialização com relação à educação, né? Certo. Atribuir essa ressocialização para a Casa Penal, ou para a equipe, é uma tarefa árdua. E o que nós teríamos que fazer primeiramente é socializar. O recado para as famílias, para toda a sociedade, que nós temos que socializar primeiro as pessoas em casa. Em casa, na escola, no trabalho, na rua. Nós temos que socializar primeiro para não ter que ressocializar. Ressocializar é uma tarefa maior do que socializar. Traduzindo, doutor, para ficar mais fácil para nós. Então, socializar é você criar um cidadão social, com sua dignidade, com seu respeito, com sua honestidade, com seu trabalho e com seus princípios. Você semear isso, você formar esse cidadão aqui fora. Sim. A tarefa de formar o cidadão lá dentro, ela é mais dura. Ela requer um profissionalismo, pessoas mais preparadas, mais técnicas. E lá nós não conseguimos fazer ou colocar com o mesmo sentimento com que a família coloca isso. Deve ser trabalhado isso. A gente faz com dedicação, faz abdicando do nosso trabalho, do nosso tempo, faz abdicando ou por uma remuneração que o profissional faz, né? Mas a gente acaba fazendo isso com o interesse de ter uma sociedade melhor. Então esse ressocializar é justamente isso. A gente não tem, por exemplo, na condição de profissional, não seria obrigado a estar lá. A gente é questionado na rua, o que tu faz tanto lá no presídio, o que tu quer com o preso? Ele diz, não, eu quero que eles fiquem todos soltos. Como assim? Que eles se eduquem, que eles se profissionalizem, que eles voltem a ter dignidade, que eles sejam honestos,
que apaguem, cumpram a sua pena, né? Cumpram a sua pena e voltem para a sociedade melhores. Então é isso que eu quero. E o Conselho da Comunidade, eu faço parte do Conselho da Comunidade, sou vice-presidente. O Conselho da Comunidade ele atua junto com a Vara de Execução Penal e as Casas Penais. Então a gente participa de quase todos os projetos lá do sistema penal e principalmente esse voltado à educação. Porque a função do Conselho é ressocializar os presos, não é manter o preso. É ressocializar o preso e a garantia de que ele cumpra a pena dele com dignidade. Pois é, então a gente passa realmente por algumas, como se foi discutida aqui, a questão das salas, né? Nós temos, apesar que não cobrir a demanda, a sala, nós temos uma sala, temos outras que estão em construção já há algum tempo. No entanto, a gente tem conseguido, agora veja bem, se só com essa sala a gente tem conseguido esses resultados positivos, imagine se a gente tivesse assim salas mais amplas, né, pudesse formar mais turma, imagine o que a gente não faria, né? Inclusive umas fotos muito bonitas. Então, uma vez, quando eu vou citar aqui o caso de um aluno, quando ele passou e que aí o Dr. Erickson tentando aí conseguir para que ele fosse cursar, né? Aí até então, acho que o direito dele ele teria que ir com escolta, eu acho que é gemado, chegar lá e ficar, né? Aí, ainda bem que o Dr. Erickson conseguiu que ele fosse, ele vai e volta sozinho, né? Alguém disse assim, mas isso agora vai virar moda. Né? Eu virei para a pessoa e falei, que bom que vai virar moda. Se virar moda, imagine, o mundo inteiro vai nos ouvir, porque nós temos a resposta para a solução aí da criminalidade, né? Então, voltando aqui, a gente tem realmente alguns problemas de algumas fragilidades com ordem de material, né, de sala, mas a gente consegue passar ainda por cima disso aí, de todas as dificuldades, e consegue êxito. Né? A maior dificuldade mesmo é o preconceito, né? É, o preconceito, realmente. Pelo que eu estou percebendo aqui, bens materiais, coisas a gente acaba adquirindo. Eu mesmo estou aqui para ajudar. Coronel Fernando, você gostaria de outro? Só um adendo aqui a essa situação, essa questão do preconceito. Nós tivemos eu fui com os internos para a matrícula deles na Unifesp. Então, quando eu entrei, nós fomos eu e mais um inspetor que me acompanha desde novembro, quando nós viemos com a intervenção, e depois ele ficou comigo aqui. Tomara que fique sempre, porque o Coronel André quer levar ele de volta para Belém. Mas nós entramos na Unifesp com os alunos e aí o pessoal, não, porque tem que ser, não, negativo, não tem algema, não tem nada. Eu garanto, se eles fugirem é problema deles. Então nós fomos, eles foram, fizeram a matrícula e a gente confiou, demos o voto de confiança, assim como tem outros na questão de trabalho também, né? E nós entramos e as pessoas ficaram todas assustadas. Eu sentei atrás e fiquei observando o temor, né? Porque são a maioria das pessoas que passam no vestibular, né? Eles são todos novos, jovens, 17, 18 anos. E aí os internos super alegres, né? Bem extrovertidos, conversaram bastante. A gente, inclusive me falou, Coronel, nunca que nós viríamos sem escolta, sem ninguém aqui. A Roberta, né, que é a professora Roberta, que é a nossa coordenadora da educação prisional, ela não está aqui, mas a gente agradece muito, né, e nós temos... Infelizmente o sistema ele é falho, né? A Roberta agora ela vai ter que... A gente está perdendo a Roberta agora, né, por conta dessa situação da cessão, né, do governo para a SUSIP, mas aí a gente vai ter que procurar uma forma de manter, de voltar com a Roberta para lá, para a educação prisional, porque a Roberta ela é muito ativa nessa situação e foi primordial nessa questão da matrícula deles, do envolvimento deles, principalmente com a questão do estudo, da graduação, né, e nós gostaríamos muito que a Roberta permanecesse. Mas a gente vai trabalhar para isso, né? Então, essa questão do preconceito ela é terrível, né? Eu acho que nós temos um preso só lá que sai, né, que vai e
volta, e ele é o único do fechado. Mas a gente vai estar tentando conseguir mais pessoas. Tem um que saiu essa semana agora, que era muito bom, né? Ele ganhou o alvará dele aí, a progressão dele para o aberto, né? E exatamente, ele nem é daqui, ele é baiano, né? E veio para cá, não tem família aqui, mas aí ele está estudando, está fazendo a faculdade dele. É uma pessoa muito boa, né? A gente confiou e graças a Deus ele está conseguindo superar. E normalmente a pessoa, quando ele tem uma oportunidade dessa, que tudo que está preso quer sair, né? Quando a pessoa tem um bom, que às vezes comete um erro, todos nós humanos podemos dizer que nós não somos perfeitos. O perfeito foi só Jesus Cristo, ainda foi crucificado, né? Aí eu fico me perguntando, tem uma oportunidade dessa, dificilmente ele vai perder. Porque ele quer sair, mas ele talvez ali, ele está vendo também uma oportunidade de quando sair dali, sair melhor, né? Tá melhor preparado. Então, enquanto a sociedade não tirar esse rótulo, não tirar essa venda, né, de achar que todo mundo tem que... essa discriminação, fica difícil. Já pensou um cara tá entrando na sala de aula, aí vem todo mundo olhando para ele como se ele fosse uma doença contagiosa, aquilo é humilhante. As pessoas não poderiam fazer. Se fosse seu filho, se fosse seu irmão, se fosse alguém. Poxa, é como eu falei, vocês não vão pegar um bandido de alta periculosidade, que vocês sabem que não tem, que tem deles que realmente não tem conserto, levar para uma sala de aula no meio de pessoas de bem. Aquelas pessoas que estão tendo essa oportunidade é porque lutaram e provaram que são capazes, que merecem essa oportunidade. Eu penso assim, não é verdade? Afinal de contas, Adriana? é nossa responsabilidade. Adriana. E a gente, Pode falar, professor. e a gente tem percebido que nós temos alguns alunos que eles passam, né? Depois eles retomam e dizem assim, essa semana eu tive um aluno que chegou para mim e disse assim, professora, eu acho que esse ano eu vou lutar de novo, eu quero que você me ajude, eu quero que você corrija meus textos, porque eu quero um outro curso. Eu vou fazer esse, mas eu quero mudar, quero outro curso. Então, a confiança aumentou, né? A certeza aumentou, né? Ele percebeu, já começou a perceber que aí a educação, a libertação vem através, e ele quer a libertação através da educação. Isso é importante. Gente, a doutora Derbal vai se despedir, porque nós vamos para os nossos comerciais. A doutora Derbal, infelizmente, ele não vai poder ficar até o final do programa. Adriano, eu gostaria de agradecer o convite em nome da OAB, né? E a OAB está à disposição do seu programa para qualquer assunto, para debater, esclarecer a sociedade marabaense sobre qualquer tema, né? Desde que convidada, a gente, já em nome do nosso presidente, doutor Haroldo Gaia, então a gente se coloca à disposição. Hoje está só pela internet. Hoje está acompanhando pela internet. Te agradece aí o doutor André, o coronel Fernandes, nosso professor filósofo Ranieri, Márcia, doutora Zélia e o nosso amigo doutor Erickson. Então, a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tudo bem, eu agradeço pela contribuição do texto, pela contribuição da mesa, muito obrigada. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já. São 11 horas e 35 minutos de oferecimento, doutora Nayara Silva, oftalmologista, doutor Marcelo Berman, dermatologista. Olha, quando se fala em dermatologista, doutor Marcelo Berman é referência, gente. Bem, de volta aqui no Diário Semanal. Já foi pauta de uma coluna seguinte comentário: que detento está privado somente da sua liberdade, mas não de seus direitos. Comenta mais: que a sociedade não admite educação por detento por pensar ser um gesto que vai gerar mais imposto e não terá retorno na sociedade. Mas em relação ao trabalho dentro dos presídios, a sociedade aprova, pois no seu imaginário social o trabalho é um castigo. Pode trazer retorno de fato, gasto desnecessário? Vocês pensam assim? Eu vou passar essa pergunta aqui para o doutor, para o juiz. Sim, claro, obrigado. Adriana, nós já tratamos um pouco sobre essa temática, né, como tratando do princípio da dignidade da pessoa humana, sobre ser inerente ao ser humano, e isso não retira, além da liberdade, qualquer outro direito do preso. Claro que nós temos aquela previsão constitucional sobre a suspensão de direitos políticos, né? Então o preso, ele não vota, muito embora alguns filósofos eles entendam que o único direito que deveria ser restringido do preso seria justamente só a liberdade,
tendo direito a voto, a escolher os seus governantes e tudo mais. Mas a gente, assim, eu verifiquei, quer dizer, eu verifico, na verdade, que essa mentalidade de que o preso não deve ter diversos direitos ou que ele deve sofrer, ela não permeia apenas uma omissão do Estado quando deixa de garantir esses direitos, os direitos fundamentais do preso, mas também da própria sociedade que acha, né, que acredita que o preso tem que sofrer o máximo que pode dentro da prisão, né? Como o professor Ranieri falou, sobre aquela coisa do preso, né, bom, quer dizer, o criminoso bom e o criminoso morto, né? Que aquilo só permeia a cabeça da pessoa enquanto ela não está inserida nesse contexto. A partir do momento que ela é inserida, a pessoa tende a lutar por aquilo que ela jamais lutou na vida, né? Então, acredito que assim, o comentário que eu posso fazer é sobre isso, sobre ele não perder esses direitos, né? Ele tem que ter direito à segurança, à saúde, à educação, deve ser inserido no meio social, ele deve ser oportunizado, que ele tenha acesso à educação superior, a qualquer tipo de educação possível, assim, o máximo de garantias, sem que ele possa ser estigmatizado no futuro, né? É isso que eu tenho a falar sobre o assunto. Coronel Fernando. Adriana, os professores sabem, e os bacharéis em Direito, né? Aqui o Dr. Erickson, o Dr. Andrew, a Márcia, que está se formando esse ano agora também, está se graduando em Direito, mas os dois professores sabem que existe uma máxima, né? Que ela vem da Idade Média, que a essência da punição é a pena. Tá? Então, isso vem de várias correntes da criminologia, chegando-se ao ponto, naquela época, né, de se adequar o tipo de crime à forma física. Tá? Então, vários médicos e criminólogos na Europa antiga, né, eles tinham essas teorias absurdas. Então, hoje, a gente vê que realmente isso mudou muito. Tá? Então, nós temos que proporcionar e dar oportunidade para aquelas pessoas que querem, que merecem. Tá? Eles têm direitos. Tá? E nós estamos buscando fazer da melhor forma lá no CRAMA, tá? Com a inserção deles na questão do estudo, do trabalho. Nós estamos com 3 projetos agora, muito importantes. A criação de uma cozinha e refeitório escola, que esse já está em vias de aprovação, só estamos aguardando o parecer da Procuradoria Jurídica lá da SUSIP, tá? E esse aí está bem tranquilo. Tá? Nós temos também uma oficina de construção, de confecção de pranchas de stand-up paddle, né, que é aquela prancha que a pessoa vai remando, uma prancha grande. Aí nós temos aqui rios e isso é muito bom, vai ser muito bom. Nós temos também a questão da horta comunitária. Essa já está em andamento, né, já foram plantadas as sementes, daqui a menos de 2 meses nós estamos colhendo e toda a produção ela será absorvida pela própria Conrio, que é a empresa terceirizada, né, que fornece alimentação, que faz a alimentação dos presídios aqui em Marabá, né, é responsável. Então, nós queremos implantar outros projetos. Eu não sei como é que vai ficar essa situação, mas aí isso depende muito da própria SUSIP lá em Belém. Eu já conversei com o Coronel André. Essa semana também estou indo a Belém para conversar sobre esses projetos e tentar buscar recursos e parcerias, principalmente na questão do monitoramento eletrônico, porque nós queremos inserir os presos do semiaberto na questão do monitoramento eletrônico e buscar vagas de trabalho, contando com a ajuda do Dr. Andrew, né? E nós temos um projeto essencial, que esse é o carro-chefe lá dos projetos lá em Belém, que foi estendido para todas as 44 casas penais, que é o Conquistando a Liberdade. Nós fizemos um trabalho na escola Cibarros e vamos fazer agora no Geraldo Veloso, a partir de segunda-feira. Durante 4 dias nós vamos fazer a revitalização da escola. Né? Já houve a autorização do Dr. Andrew, né? E nós vamos trabalhar com 34 presos do semiaberto, regime semiaberto,
que tem as variadas profissões, né? Temos marceneiro, eletricista, técnico em informática, tecnólogos em redes, né? Que vão trabalhar para que a escola possa ser revitalizada. Então, nós fizemos na Cibabas e agora vamos fazer no Geraldo Veloso, e outras escolas também já querem, né? Já está uma competição aí de escolas municipais e estaduais da rede estadual para que a gente possa revitalizar essas escolas. Eu até ouvi comentário que o trabalho deles, eles fazem com tanto amor, com tanto carinho, que é referência o trabalho dos presos. Por incrível que pareça, né? Acho que, realmente. até porque eles querem mostrar, né, que eles... Um bom trabalho, né? Um bom trabalho, isso é Fica muito até bom. uma dica aqui, Adriano, fazer um programa só sobre esse Conquistando a Liberdade, que é muito interessante. Programa, projeto muito bonito, chamado Conquistando a Liberdade. Mas sobre a questão que é sobre o trabalho, né? O trabalho é mais aceito do que a educação, né? Mesmo porque tem toda uma visão preconceituosa sobre o trabalho. Mas se eu tenho o trabalho como castigo, o trabalho ele não vai mudar. Ele não muda a pessoa. Porque a palavra trabalho, ela vem do latim tripalho, instrumento de 3 paus. E por incrível que pareça, o instrumento de 3 paus, que é aquela canga do boi, ela também era usada para transportar presos de uma masmorra para outra na Idade Média. Aquilo que era o tripalho, né? Trabalho vem daí, significa isso. Castigo, dor e sofrimento. Mas então é preciso ressignificar o trabalho. Trabalho deve ser visto, mesmo dentro da casa penal, como uma forma de humanização, socialização e ressocialização. E não simplesmente uma maneira de castigo. Porque quando o trabalho ele é humanizado, ele socializa e ressocializa, o trabalho ele também transforma, ele tem essa característica de transformar socialmente, porque ele integra. Por isso que o trabalho nunca vai chegar ao fim. Mesmo que tenha máquinas um dia que vai fazer as coisas mais difíceis, mais braçais, mas trabalhar é uma necessidade humana de se integrar com o outro. Quando eu trabalho, eu de algum modo, mesmo na minha casa, utilizando a internet, mesmo trabalhando à distância, eu estou integrando com a sociedade. Mais alguém queria participar dessa pergunta? Eu só queria acrescentar, ainda há pouco a gente estava discutindo, que a questão educação, né, e o trabalho dentro lá do presídio Mariana Antunes, o doutor Andrew está aí, pode explicar, ele tem a lei para o trabalho, a questão da remissão é maior. E já para a educação, quando ele frequenta a sala de aula, a remissão dele é menor do que quando ele arruma um trabalho, né? Quer dizer, para nós educadores, né, professores, isso é uma briga diária. A gente tem que estar convocando sempre à vontade para que ele perceba que, na verdade, ali a educação é um processo libertador, né? Eu trabalho, mas ainda há entre nós ainda essa questão aí da lei, que favorece mais ao trabalho e a educação não. Não, se eu não vejo dessa forma, eu vejo que há um favorecimento, mesmo porque são 3 dias de trabalho, certo? Por um dia de remissão, assim como são 3 dias de estudo por dia de remissão. O que acontece é o seguinte, a lei de execução penal ela prevê 12 horas de estudo, dividido em 3 dias. Isso quer dizer que são 4 horas de estudo por dia. Isso foi feito justamente para evitar que a pessoa estudasse 12 horas diárias e conseguisse um dia de remissão por dia de estudo. Certo? Então, assim, são 12 horas de estudo, que dividido em 3 dias dá 4 horas por dia, que seria o necessário de estudo. Ou seja, a cada 4 horas de estudo diários, 3 dias de estudo, você tem um dia remido. Assim como você trabalhando também, 3 dias de trabalho, você tem um dia remido. Então, não há uma prerrogativa do trabalho sobre o estudo. Elas são igualmente permissíveis da remissão. Então, assim, eu particularmente não verifico essa preponderância do trabalho sobre o estudo. Assim, eu não sei assim, porque a senhora achou isso, mas eu acredito assim que não tem, né? Inclusive, perguntar se o defensor também acha assim, que haja essa prevalência do trabalho sobre o estudo, o que o senhor acha? Eu acho que depois ele vai explicar melhor, é que às vezes a gente tem ainda esse contraponto, né,
Porque às vezes ele tem essa noção de que o trabalho ele vai ter mais, a remissão vai ser maior. Às vezes ele Não, tem que tirar isso da cabeça deles. Tem que deixar claro para eles que os dois são iguais. São iguais. São mesmo peso. Não existe assim, você vai remir mais pelo trabalho. Não existe isso. Isso foi até bom você A enfatizar. finalidade da lei de execução penal não foi essa, ao permitir também a remissão pelo estudo. Certo? É justamente equalizar as duas como a mesma forma. Então não há um peso maior de uma sobre a outra. Doutor Erickson aqui. O que a professora Zélia pontuou, e acredito que seja algo que ela retira da vivência, é que como tanto o trabalho quanto o estudo permitem a remissão, a consequência é a mesma. Sendo que no trabalho, essa remissão é por dia de trabalho, sendo que não é indicada quantas horas de trabalho são, é o dia de trabalho, pode variar de 4, 5, 6, 8 horas ou menos. E a lei já menciona que para o estudo são horas. Isso traz para o preso a impressão de que para ter aquele mesmo desconto, para trabalhar é menos oneroso, existe menos esforço, acaba criando um entendimento equivocado, mas lógico, a consequência é a mesma, mas é preciso também nesse trabalho de informação para o preso saber que o tratamento, a consequência é igual, mas pela lei, pela forma como às vezes há o controle, há a impressão que para se descontar há um menor esforço para que ele está trabalhando que para que ele está estudando. E que não seria justo, sobretudo porque o trabalho é importante, o trabalho dignifica, o trabalho todo mundo quer. Mas é aquilo que vai garantir uma liberdade mais efetiva justamente a educação, exatamente. É uma questão de formação mesmo. Né? Exatamente. De desconstrução desse pensamento, né? Tem que orientar eles que é igual, é bom que todos eles vão querer estudar. Com quantos minutos, Eu preferiria estudar. Quantos? Até porque a educação é a libertação, né? Verdade, Eu gostaria de falar agora com o coronel. Coronel, quais são as suas maiores dificuldades no momento atual que o senhor enfrenta para dar continuidade a todo esse trabalho? Você tem feito um bom trabalho. Diana, a gente tem por objetivo, o primeiro objetivo era levar a questão da segurança. O objetivo maior de uma unidade penal, de uma unidade prisional, ela é com certeza a segurança. Né? Eu estava até escrevendo aqui para o Ranieri, professor Ranieri, que a cela, né, que vem do celibato, da busca da divindade, né, do encontro com Deus, isso foi criado pela Igreja Católica, né? Cristianismo. Cristianismo, exatamente, da época, né? Então, a Santa Inquisição, essas situações todas foram terríveis, tá? Mas a gente busca, de todas as maneiras, trabalhar a questão da educação, do trabalho na remissão. E tinha também o artesanato, só que foi suspenso pela SUSIP sem prazo aqui, né? Mas a gente tem alguns projetos ligados a essa questão do artesanato, principalmente no semiaberto feminino. Estamos agora tentando proporcionar, vamos trabalhar a questão da educação, que já está sendo feita no CRF, uma educação, mini cursos, né? De depilação, né? de manicure, pedicure, corte de cabelo, né? Para as presas do semiaberto, regime semiaberto. Né? Inclusive elas estão super empolgadas e eu estou dependendo só do nosso patrocinador, né? e da coach, né? que vai fazer isso aí, da empresa que vai fazer isso. Mas as nossas dificuldades, elas são inúmeras, né? Nós temos dificuldades financeiras, porque a própria situação econômica do país ela é desfavorável, né? Você tem uma ideia, a economia regional ela estagnou, a questão do ferro, da Vale, que foi buscar o custo menor do minério na África, deu uma parada, houve desemprego em massa aqui nos anos 2013, 2014, começou a 2015 principalmente, né? Nós tivemos aí mais de 35 mil postos em Marabá e Paraupebas, né? Desativados. A gente tem uma dependência muito grande da mineração, da pecuária, mas eu acredito que a gente não pode perder esperança. Tá? Então, a gente tem dificuldade, mas a gente vai buscar parceria. O Coronel André está dando todo o apoio para nós. A gente sabe que é muito difícil você administrar o caos, infelizmente. Tá?
Mas espero também que não troque tão cedo de diretor, né? É chato, você começa um trabalho, começa a dar certo. De repente, né? Tem isso, né? Muitas vezes a troca. Tomara que você permaneça e possa levar adiante tanto com trabalho certeza. bonito. O objetivo da gente é esse. Eu acho que as coisas melhoraram, né? Não é uma visão minha, pessoal, mas a gente trabalha buscando o melhor, né? Mesmo sendo lá, eu acho que nós precisamos reinseri-los na sociedade, que essas pessoas tenham oportunidade, e nós estamos buscando todas as parcerias possíveis, principalmente essa questão do monitoramento eletrônico do trabalho, eles utilizarem os cursos do Pronatec que eles fizeram, que a gente deu continuidade, para que eles usem esse conhecimento, possam aprender a arte de um ofício, tá? E eles possam voltar para o seio das suas famílias, voltar para a sociedade com uma mente melhor, com uma profissão, né? Que eles possam não sofrer discriminação alguma, né? Porque a sociedade, infelizmente, ela é estigmatizadora. Nós não podemos fugir. O Brasil não é diferente de outros países. Existe racismo aqui, existe estigma, existem rótulos. Todo grupo social tem, toda a sociedade tem, né? E é preciso que nós possamos discutir muito mais esses temas, porque é necessário que a gente acabe com isso, que a gente minimize ao máximo isso aí, porque realmente é muito difícil no ser humano a gente viver numa sociedade, né, que existe problemas graves, né, de exclusão social, infelizmente. Lembrando, gente, que esse é o Coronel Fernando, que muita gente diz, poxa, aquele homem é tão grande, tão fechado, olha, na aparência engana. Uma pessoa que grande, mas tem um coração e um bom profissional. Eu agradeço, gente, porque eu gostaria de pedir as considerações de todo mundo, mas eu acho que não dá mais tempo. Agradeço a professora aqui, Célia Borges, muito obrigado. Você ontem à noite me ligou com o maior carinho para participar da mesa. Agradeço aqui a presença da nossa a Márcia, né, a gerente administrativa do CRAMA. Gostaria de agradecer ao Coronel Fernando pela participação. Quero pedir, inclusive, que as pessoas tomem consciência de tudo que foi dito aqui. Você pode estar ouvindo esse áudio, toda essa entrevista, pelo www.marabadiario.com no YouTube. Você acessa meu blog, lá tem um canal do YouTube, você vai ver ouvir toda essa entrevista. Eu gostaria que você se conscientizasse. Você pode não ter ninguém dentro do presídio hoje, mas amanhã, quem sabe? Não que eu deseje mal a ninguém, a gente tem que pedir a Deus. Mas para amenizar tanta violência, será que não é melhor você parar e refletir, olhar para dentro de você e dizer, eu tenho o direito de julgar alguém? Discriminar alguém? Cuidado com o que você pensa. O poder da palavra é muito pesado. Você não tem o direito de julgar ninguém. Gente, nem Jesus Cristo, né, atirou em ninguém, né? Por que nós somos humanos, erramos, podemos estar julgando nossos inimigos. Quero agradecer e eu passo a palavra para a conclusão da mesa. Tem 3 cara fera aqui. Quem é que eu vou escolher para concluir a mesa? Tem o nosso juiz, que eu agradeço, que hoje, pela primeira vez, vai ser de muitas outras que virão, com fé em Deus, né? Que se nós não... Deixa Deus eu fazer permitir. um registro rapidinho, Adriana. Pois não, Edson. Adriana, também agradecer já vindo em nome da Defensoria, agradecer muito o convite e registrar assim que a gente compõe uma engrenagem da Defensoria Pública, também o diretor aqui presente, doutor André, ingressando agora na vara da execução, e a professora Célia também, a Márcia fazendo um trabalho muito bonito e sempre muito interessante participar dessas mesas com o professor Ronieri. É um ganho muito enorme isso pra gente. Mas eu gostaria de mencionar o trabalho fundamental da Roberta, que é a servidora que faz um trabalho dedicadíssimo lá no CRAMA e eu espero que ela possa continuar. Mas também a professora Zélia também mencionou aqui o trabalho da doutora Daniela Dias, promotora de justiça, que também não pôde se fazer presente, mas que também faz um trabalho muito bonito na área da execução. Nossa, e tem ressaltado, tanto nas audiências quanto lá na Casa Penal, a necessidade de se dedicar ao estudo. Então eu faço esse registro apenas porque são pessoas fundamentais dentro desse aspecto de resolução. Então agradeço muito pelo convite, mas são pessoas que são também fundamentais para que essa engrenagem possa funcionar. Doutor Anderson. André. Vou trocar seu nome. Apurou Andrei Anderson. Sobrenome, por favor. Freire. Então fica mais fácil. André Freire. Eu queria agradecer também em nome do Poder Judiciário o convite
E queria dizer que tínhamos projetos, né, sociais parados desde 2014 para aplicação daqueles penas pecuniárias, né, que a Vara de Execução Penal era responsável por aplicar esses valores em projetos sociais, principalmente aqueles que têm cunho ressocializador, né, que visam algum projeto para os egressos do sistema prisional. E dizer que já foram escolhidos os projetos, né, 2014, e logo mais nós estaremos abrindo edital, e que essas entidades da sociedade civil e sem fins lucrativos vão ter conhecimento disso. Eu queria até pedir apoio, né, do seu programa de rádio para que isso fosse divulgado amplamente, para que todas elas pudessem se inscrever e participar desse procedimento, para que possa cada vez mais ajudar não apenas os egressos, mas toda a sociedade como um todo. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Embora. Ranieri, meu amigo, que nota você dá a esse programa e como faça suas considerações finais? Minuto. Nota 1000, excelente mesa extremamente gabaritada. Dr. Edson, como sempre, uma referência jurídica, uma referência na área dele. Dr. Andrew, muito bem, fala muito bem, entende da área, técnico, consegue fazer a ponte entre a técnica e a prática. Eu acho isso muito interessante. Olha o tamanho do dicionário que ele trouxe. Pois é, olha só, sinal de... E o Coronel Fernando, uma referência também, não só no que tange a segurança pública, mas é um professor, alguém que fala muito bem, alguém que consegue discernir a realidade do Pará, a realidade em relação à segurança pública. Gostaria de também fazer menção à Márcia, aqui, que está conosco, e à professora Zélia. E fazer menção também aos colegas que contribuíram nesses anos para a educação prisional se realizada no CRAMA, a professora técnica Roberta, o professor Aldir, a professora Ana Clésia, o professor Domingos, o professor Francisco, enfim, todos os nossos colegas que talvez falta aqui o nome aqui, esqueci um pouco, mas eu faço referência a todos eles, só para finalizar, que a educação prisional, ela visa reintegrar o penado ao convívio social, oportunizar o ensino, garantir direitos e, principalmente, Adriana, no meu entender, fazer com que a pessoa privada de liberdade reconquiste a liberdade. Para vocês, meninos aí que estão dentro do CRAMA, meu muito obrigado pela audiência aí, vocês ficaram ouvindo o programa. E diga a vocês, não perca a esperança. Quem tem Deus no coração, nunca perde. Coronel, mais uma vez, até sábado. Numa mesa,